Bitcoin hoje faz uma queda de quase 10% e vai buscar os 35.500 dólares, numa queda muito forte, e foi acompanhada pela S&P 500. E agora, né, ferrou de vez, a expectativa de alta foi embora. O que a gente pode esperar dos próximos dias? Vamos entender e se acalmar mais agora nesse vídeo, então fica até o final que vai valer a pena. Bem-vindo ao canal Investidor Modesto. A gente tem hoje o Bitcoin caindo bastante. Precisamos entender que a situação ficou um pouco séria a partir desse momento, visto que a gente engolfou negativamente o candle de ontem. Então, no dia de ontem a gente teve o quê? O mercado teve uma alta, criou-se um clima de festas e hoje a festa acabou. A gente teve uma queda muito acentuada, desfazendo todo o movimento de ontem. Qual que é a seriedade disso aqui? A primeira evidência que a gente tem é justamente a quebra total dessa cunha que a gente estava desenhando. A gente fez ontem um rompimento para fora dessa cunha e hoje a gente desfez o rompimento e rompeu para baixo. Então a gente atravessou, varamos diretamente essa cunha. Mas precisamos entender que a gente precisa esperar até o fechamento 9 horas para ver como é que vai ser, mas está com toda a pinta de o mercado ficar mais parado depois de uma liquidação grande que a gente teve, quase 230, quase 250 milhões de dólares em 4 horas em liquidações no mercado futuro. Ou seja, cara, foi uma porrada muito grande. No S&P 500 a gente pode até considerar essa queda no Bitcoin liderada pela S&P 500, que teve uma queda bem parecida. Foi uma queda muito grande, a gente teve uma perda de quase 4% no mercado tradicional. Cara, isso é coisa pra caramba. A gente estava caindo 3% nos dias anteriores e hoje a gente chegou a cair 4%, para você ver que o mercado caiu de forma violenta, sim. Enquanto isso, a gente está vendo a dominância do Bitcoin caindo bastante, o que mostra que as altcoins estão se segurando. Então a gente consegue ver que ontem a gente teve uma alta nas altcoins de 10% e hoje a gente está tendo uma queda de 10%, pelo menos em média aqui. Então a gente está um pouquinho positivo, as altcoins estão se segurando de certa forma e que traz mais alívio para quem tá comprado, né? Acontece que eu quero saber a sua opinião agora, tá? Ontem a gente teve alta, todo mundo ficou feliz e eu falei para vocês, cautela, ainda não é o momento. Eu falei no nosso Instagram, postei lá, falei assim, olha só, pessoal, se você não me segue, tá dando mole, Doug Tadeu, cara, você não tem ideia. A gente falou o seguinte, ó, cautela total nesse momento. Eu não compraria, como eu falaria para vocês, segurem a onda. Calma, vamos esperar, e não deu outra, né? Você conseguiria até fazer um short bacana, mas essa não é a intenção. A gente tem aqui simplesmente evidências que o mercado ontem estava ensaiando uma alta, ele estava querendo falar pra gente, cara, vamos lá, vamos fazer esse pullback, mas quando você entende o que é um pullback, você vê que o movimento não era totalmente completo. A gente tinha um movimento de alta, mas ele não foi completado para fazer uma retração necessária para reverter e sim para cair mais. A gente teve um cenário em que mostrou para a gente, primeiro, aguardar uma confirmação e segundo, esperar uma demonstração de força para o mercado buscar alguma retração de Fibonacci para a gente ter mais clareza e nem chegamos a fazer isso. Então o cenário ficou realmente muito duvidoso, apesar de uma alta que a gente sabe, né? Pô, cara, a Fed foi fazer um anúncio lá, fez uma comitiva e não deu outra, gerou otimismo no mercado, então todo mundo seguiu essa onda, mas depois parece que caiu a ficha e os investidores aproveitaram essa jogada para fazer grandes vendas no mercado, o que significa que, bom, eu acho que tá todo mundo se protegendo de uma possível crise e recessão, e esse é o sentimento que o mercado está criando agora. As pessoas estão sacando seu dinheiro, saindo do mercado, pelo menos as pessoas com dinheiro, simplesmente pelo fato de incerteza total no cenário. O S&P 500 está incerto pra caramba, empurrando cada vez mais quedas, e o Bitcoin também vai nessa onda. Então, se o S&P 500 já vai mal, imagina o Bitcoin, que é considerado um ativo de risco. Para você ter ideia, quando você tem uma busca por liquidez, uma saída de dinheiro do mercado tradicional, e lá tem muita grana e já é considerado um mercado arriscado, imagina o Bitcoin mesmo, que é um outro nível de volatilidade. Então você consegue entender a seriedade e por que o Bitcoin é tão volátil nesses dias. Enquanto isso, a gente tem que ficar esperto em outras coisas. O dólar tá dando uma subida aqui, isso é bom, né? A gente perde de um lado, mas valoriza um pouco a sua posição de hold, que seja, pelo menos no médio e longo prazo.
Por outro lado, nós temos o seguinte, um pouquinho de dose de esperança para você, e pelo menos isso merece o seu like se você tá até aqui. Fortalece com o like que eu preciso saber da sua opinião até agora, tá? É o seguinte, a gente tem aqui simplesmente um caso que pode dar esperança para a gente. Por quê? Lá atrás, se você for lá na metade do ano passado, a gente teve uma queda. Essa queda foi, bom, vamos lá, forte, né? Foi 50% de queda e o mercado demorou um pouco para romper novamente o topo histórico. Só que nessa história, a gente buscou um suporte. Buscando um suporte, a gente perdeu esse suporte e logo depois revertemos a tendência. E qual é a lição que a gente tem que tirar disso? O mercado faz uma primeira queda, ele marca alguns fundos pra gente e depois ele vai revisitar esses fundos e tem uma grande chance de reverter. A gente pode estar vivenciando a mesma coisa. Então, depois de perder essa cunha, depois de perder os 37.500 aqui, né? Lembrando, vamos esperar a confirmação do fechamento do mercado. A gente tem sim um cenário pessimista. Acontece que ainda temos alguns pontos de consideração. Essa última sombra nos 34 mil dólares e também lá embaixo nos 33 mil dólares. Então não duvide que o mercado possa buscar essas regiões e quem sabe mostrar um respiro. Esse respiro pode entregar para a gente uma reversão, lembrando do cenário que aconteceu no ano passado, mas é tudo simplesmente, né? É só um modo de te mostrar que ainda há sim esperança e você não deve duvidar do mercado de forma alguma. Então a gente teve uma quebra de uma linha de tendência de alta, derretimentos laterais aqui no mercado, buscou um suporte lá abaixo dos 30 mil e reverteu. E aqui tá até escrito, né? Não tem motivo nenhum para você ficar bullish nesse candle vermelho. Então quando o mercado cai pra caramba, principalmente como foi aqui, simplesmente você não tinha motivo para ficar bullish aqui, mas se você entende um pouquinho de gráfico, você acaba entendendo que acaba valendo a pena você criar uma estratégia para aproveitar disso. E por isso que eu falo, né? Eu quero saber, comenta aí se você fez uma compra ontem com esse otimismo no mercado, eu preciso saber e você precisa ser honesto com você mesmo, porque você vê tudo subindo, você fica otimista, você quer surfar uma onda e você vai lá e compra, tá? E é por isso que eu venho falando nos 3 últimos vídeos, cautela, 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 se você comprou é porque você primeiro, né, não tá acreditando na minha palavra aqui, como analista, essa não é a intenção de passar o que você deve fazer, mas é um ponto de alerta para você ficar esperto, porque é uma análise completa que vale você prestar atenção. E você pode ser independente, é só você entrar no treinamento modesto que eu vou te dar toda a capacidade para você fazer a sua própria análise, você ter todo o condicionamento que eu tenho aqui para fazer uma análise completa, para você tomar a própria decisão, porque o fato é, você tem que ficar esperto e protegido em momentos como esse, para você aproveitar oportunidades. E quando você aproveita, meu amigo, você faz um lucro muito bacana. Então aproveita o desconto que tá no treinamento, não vai durar muito tempo, tá? Primeiro link na descrição, você entra lá, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá, e tamo junto. A gente tem aqui uma queda, sim, mas temos outro fato relevante, perdemos essa cunha, varamos essa cunha, mas olha só que interessante, ontem, com toda essa especulação do Fed, a gente teve o quê? Abertura de contratos futuros, né? Pessoal alavancado começou a se aventurar no mercado novamente. Então a gente viu aqui, de certa forma, o que, né? O Open Interest crescendo cada vez mais, chegando no topo histórico. E vamos lá, né? A gente teve aqui simplesmente 26 mil bitcoins em ordens abertas, em contratos abertos. E hoje, nessa queda, a gente teve praticamente o mesmo número de abertura foram fechados. Para você ter ideia que todas vamos lá, né? As posições de liquidações de ontem acabaram hoje. Então, foram liquidadas, fecharam suas posições. Para você ter ideia que as pessoas aproveitam sim o movimento para ganhar em cima de qualquer especulação. A gente tem o Fed, estava todo mundo muito apreensivo, o que vai acontecer? Girou onda de otimismo, aproveitaram para ganhar dinheiro em cima disso, apostando no contrário, ou empurrando o preço para baixo e liquidando a galerinha que estava para cima. Enquanto isso, a gente tem uma visão que foge um pouco do binário, né? Que é o que? Alta ou baixa. A gente precisa entender que você olhando, eu achei muito bacana isso, tá? Você olhar no gráfico de 3 meses, o que você pode perceber? Cara, lateralidade total. Olha esses candles, né? A gente tem uma lateralidade infinita aqui de vários meses na mesma faixa de preço. Da última vez que a gente tem, né, historicamente, lateralizações desse tipo podem indicar pra gente consolidação de suportes e busca por alta. Então, apesar desse clima todo pessimista,
Quanto mais a gente vai empurrando para baixo, mais otimista eu fico, com certeza esperto. Você tem que ter controle sobre seu dinheiro, não adianta ficar comprando aqui. Eu sei que a perspectiva de cada um é diferente, eu quero hold, eu quero swing trade, eu quero day trade, cada um tem seu tipo de investimento, mas aproveitar a volatilidade faz com certeza parte do jogo, e a gente pode ver que a gente está segurando um suporte importante no RSI, que mesmo com esse preço caindo pra caramba, as forças conseguiram dar uma segurada. E o mais interessante que a gente tem, olha só, o gráfico de 1 hora já está pedindo pinico no RSI, enquanto no gráfico de 4 horas, olha a queda reta que a gente teve nas forças, já buscando aqui a região de sobrevenda. Olha só que bacana, né? Por conta da alta que a gente teve ontem, o mercado foi responsável por dar um respiro no RSI para empurrar mais queda. Empurrando mais queda, ele abre mais espaço para cair. Por isso que eu falo que o mercado trabalha em ondas. Quando ele trabalha em ondas, ele faz pullbacks. Isso aqui é um exemplo perfeito de um pullback. Ele faz um respiro para entregar, abrir margem para cair mais ou fazer um movimento contrário. Então olha só como é que o mercado trabalha de uma forma previsível, cara. E você consegue se proteger com isso aí de várias formas. E o principal é ficar atento, principalmente com o movimento que parecia que era maravilhoso, alta pra caramba, mas era um dia especial, era uma ocasião diferente, você tem que levar isso em conta. E o gráfico também seguiu da forma magistral que ele geralmente mostra pra gente. Enquanto isso, a gente segue abaixo aqui, olha só como é que é bacana, né? O preço está justamente entre essas faixas aqui dos 36 pontos e os 50 pontos no RSI, o que mostra que a gente está em uma lateralidade dentro de uma força vendedora. A força vendedora está com certeza ganhando mais espaço, o que leva a gente a crer que quanto mais a gente ficar nessa região, mais perto de visitar aqui em cima, iniciar uma macro tendência de alta vai ser cada vez mais, vai chegando cada vez mais perto da gente. Então quanto mais a gente for buscando, a gente tem que ficar esperto nos próximos níveis de liquidação. Tá, a gente perdeu os 37, iniciamos uma queda forte, como eu falei para vocês, abaixo dessa região a gente tinha uma região muito favorável para ter quedas, isso aí já era esperado, então a gente tem ainda suportes importantes para ter em mente, como os 34.500, 34.000 e os 33.000. A gente pode sem problema visitar esses suportes, mas para isso, com certeza, se o mercado fizer de uma forma direta a partir dessa queda, a gente vai esperar um movimento contrário, mas com certeza buscando ali, a gente vai ver de acordo com a situação, mas o ideal agora, nesse momento, seria o mercado dar uma segurada em algum suporte. Você pode ver que ele está até segurando nessas duas aqui, a gente pode até voltar um pouco no tempo, ver se tem alguma referência no preço, não muita, então a gente precisa ficar atento nos suportes mais característicos que a gente tem, que são esses dois aqui. Então a gente pode sem problema liquidar mais. Estamos vendo um comportamento muito diferente do long short ratio, que a gente tem o seguinte, né? O mercado sobe, opa, calma aí, deixa eu desenhar. O mercado sobe, o long short ratio cai. O mercado desce, o long short ratio sobe. Então tá tudo de certa forma embaralhado. A gente está tendo uma oscilação absurda no long short ratio. Você tem que ficar esperto porque isso aí de certa forma não traz muita confiabilidade no movimento. E você vê que a gente está tendo mudanças muito bruscas nesse indicador, o que não é normal, não é o ideal para a gente ter um movimento limpo de alta. Então, nesse momento, o mercado está dando uma parada nesse movimento, ele está dando uma relaxada melhor, e a gente pode ver nas próximas horas o mercado ficando de lado, defendendo um suporte, ou quem sabe voltar aqui na região dos 37.600 e ficar brincando nessa região, para dar mais indícios para a gente o que ele pode fazer, mas entregar mais queda a partir desse momento seria ideal, e quanto mais queda ele entregar por agora no curto prazo, mais otimista será o cenário, porque você pode perceber que a queda que a gente está tendo, ela está sendo muito empurrada para baixo, e a gente precisa em algum momento chegar a um certo ponto de romper e oficializar o rompimento dessa linha de tendência de baixo, o que traria um pullback maior para o mercado, e muito ideal para a gente voltar a ter uma alta e quem sabe voltar ali para a região dos 43, 40 mil. A gente sabe que 40 mil é uma região muito importante para a gente, então seria ideal o preço se manter acima dessa região. E olha só, né? Ele não conseguiu ontem, hoje ele está rejeitando completamente os 40 mil. Isso é um ponto de atenção, mas outro ponto de atenção é que quanto mais a gente empurra essa queda, mais otimista fica para o cenário. Então agora pode ser uma hora para você especular
um pouco em Bitcoin, Ethereum, lembrando, né, a gente como tá em um cenário completamente incerto, você entrar em altcoins pode ser um risco a mais, então você tem que escolher pelo menos bons projetos e ficar ciente que temos mais espaço sim para descer. Então vamos ficar espertos acompanhando todos os canais possíveis, meu Instagram, o nosso YouTube, se inscreve aí também para aproveitar, é muito conteúdo relevante para você. Eu tô sempre tacando aqui algumas bombinhas para você ficar ligado, algumas indiretas para você entender o que está acontecendo, qual que é o ponto de atenção. Lembrando que eu não dou nenhum tipo de recomendação de investimento aqui de forma alguma, eu só quero te ensinar a ler o mercado da forma que eu consigo ler e daí tomar minha própria decisão, fazer investimentos que eu consigo ter um lucro bacana e proteger o meu dinheiro nas quedas. Esse é o essencial. Esse é o objetivo de você ser um investidor. Tamo junto, forte abraço e amanhã é nóis com certeza.